esse é o podcast Cidades e Crianças. Nesse episódio eu vou contar para vocês sobre como surgiu essa ideia, como vai funcionar daqui para frente, me apresentar também. Esse podcast vai ser um espaço de diálogo sobre as infâncias, como elas foram, como elas são vivenciadas em diferentes épocas e cidades também. A ideia vai ser compartilhar através de conversas descontraídas como o ambiente vivenciado na infância é capaz de influenciar o desenvolvimento humano, ser palco de encontros, conflitos e histórias que marcam a vida toda. A partir disso, eu quero levantar debate sobre a importância da gente considerar as vivências das crianças nos processos de planejamento das cidades. Quero que esses assuntos extrapolem o discurso acadêmico e que dessa forma vire uma pauta importante para mais e mais pessoas. Recentemente, no mês de agosto desse ano, 2025, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, junto com o Datafolha, publicaram uma pesquisa chamada Panorama da Primeira Infância. O que o Brasil sabe, vive e pensa sobre os primeiros 6 anos de vida. E foi identificado que 42% dos brasileiros sequer sabe o que é primeira infância. Caso, pessoal, são os primeiros anos de vida, do 0 aos 6 anos de idade. E esse período, ele é fundamental para o desenvolvimento do ser humano para o resto da vida. E as coisas que foram vivenciadas nesse período, ou os traumas que foram passados, ou as conquistas, eles reverberam para sempre, como sociedade também. Então, o meu desejo é fazer uma divulgação científica através de necessidades reais, de relatos, de histórias que as pessoas vivenciaram, vivem, e assim a gente identificar quais são os pontos que precisam ser melhorados nas cidades, quais são as pesquisas que podem surgir, fazer com que a cidade seja melhor, que as vivências nas infâncias sejam melhores. A infância, ela continua na nossa vida, né? Eu acredito que a gente nunca deixa de ser criança. De certa forma, quando a gente pensa num espaço bom para a criança, isso é uma máxima, né? Assim, quando a gente pensa num espaço bom para a criança, a gente está pensando numa cidade que é boa para todo mundo. Porque todos nós já fomos crianças, todos nós valorizamos, ou deveríamos pelo menos valorizar as crianças, ainda que nessa perspectiva de as crianças são o futuro, mas treinando o nosso olhar de que as crianças são o presente, elas precisam, merecem, são dignas de condições de vida com autonomia, com criatividade, com segurança, com brincadeira. E é por isso que esse podcast está surgindo. Esse programa ele vai ter uma frequência mensal, a princípio. Pode aumentar a frequência, mas eu quero começar aos pouquinhos. E vai ser sempre liberado às segundas-feiras, às 7 horas da manhã, na segunda semana de cada mês. Então, nosso primeiro episódio oficialmente vai ser no dia 13 de outubro, pertinho do Dia das Crianças. E aí, o nosso próximo podcast vai ser na segunda semana de novembro, na segunda-feira. Os convidados vão ser os mais variados, sendo especialistas nas áreas ou não. Afinal de contas, como disse Arnaldo Antunes, todo mundo já foi neném. Ele será apresentado por mim, Alana Aragão. Prazer. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Eu sou pesquisadora na área da arquitetura e urbanismo, mas desde muito antes desse título eu fui uma criança fã de Tarzan, que amava brincar de fazer mapas do tesouro, de dar aula para minhas bonecas. E eu gosto muito de manter essa criança viva dentro de mim. Eu quero despertar esse gosto em mais pessoas. Eu acabo de iniciar um doutorado com pesquisas sobre espaços públicos e primeira infância. Então, a criação desse podcast tem muita motivação de me manter em conexão com as pessoas durante esse processo de pesquisa, que ele é encantador, mas também é um tanto solitário. Acredito que através do podcast eu vou continuar me mantendo conectada com as pessoas, entusiasmada com o processo, enxergando o propósito mesmo nisso. Esse podcast está iniciando de uma forma independente, mas a boa notícia é que você pode apoiá-lo desde já. Eu criei uma página, uma plataforma chamada Apoia-se, e você pode fazer uma contribuição mensal no valor que quiser. E a partir de um determinado valor, que você vai encontrar lá no site, você apoiando vai ter direito a participar de um grupo de estudos mensal também,
liderado por mim, para a gente compartilhar, trocar, escrever artigos científicos, identificar potenciais espaços de transformação também, se ajudar mesmo. Estou muito animada, gente. Estou muito feliz por esse projeto. Espero que você também esteja. E até o dia 13 de outubro. Um cheiro!